liberdade, ó Pai, neste momento, em nome assim de como Jesus. dá a nós a liberdade de nós engrandecer e adorar o Teu nome por meio dos louvores que entoamos na Tua presença. Também, Senhor, queremos que Tu tenha a liberdade, ó Pai, de falar aquilo que nós necessitamos, Pai, para que a cada dia possamos ser, Senhor Deus, transformado para ser, Senhor Deus, segundo aquilo que apraz o Teu coração. Traz ao coração do Teu servo, usa ele, Senhor, com palavras, Senhor Deus, que saiam da Tua boca, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, Glória a Teu nome. que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Aleluia. E os que creem possam dizer amém. Amém. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele é digno. Amém? Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos a ceia do Senhor, e toda vez que a gente está reunido para essa celebração, a gente sabe que cada vez mais o Senhor está mais perto do que antes, porque se passa mais um mês, significa que mais um mês ficou para trás, amém? E aí a gente tem a expectativa e fé de que o Senhor pode estar até para vir agora. Você crê? E é isso que nós confiamos no Senhor para esta hora, para esse momento. Nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, na nova versão transformadora. Gênesis capítulo 3, na nova versão transformadora, aí fala da promessa redentora a Adão e Eva, após o rompimento da aliança com Deus. Então Deus fez uma promessa de redenção disso que aconteceu na vida desse casal e desse representante da humanidade. Diz assim a palavra, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, na nova versão transformadora. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ele e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está? Onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste que
me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos. Pai, Senhor, a tua palavra está posta diante de nós, de cada um de nós, e nós queremos saber, Senhor, o teu projeto, todo o teu propósito, todo o teu plano para esta hora e para esta noite, para a nossa vida. Senhor, nós queremos saber, Senhor, o que está no teu coração para nos moldar, nos instruir, direcionar. Faz, Senhor, o que homem nenhum nessa terra pode fazer a não ser o teu Espírito Santo, que é ir nas mais profundas entranhas do nosso ser, Senhor, e trabalhar, Senhor, no mais profundo da nossa alma. Faz, Senhor, algo novo e renovador na nossa vida. Por amor do teu nome, Senhor, te louvamos pela resposta e te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos. Amém. Podem sentar, amados. Meus irmãos, esse momento que nós acabamos de ler aqui, ele da data em que ele ocorreu até chegar à crucificação de Jesus, levou 4.033 anos. Quer dizer que o período de Jesus e mais os 4.000 para trás, foram 4.033 anos que isto havia acontecido, e todo mundo, passados os tempos, os séculos, e todo mundo ficava naquela expectativa, os profetas também, todos os vasos que Deus levantava, ficavam na expectativa: como se resolverá esse problema tão grave que foi da quebra de aliança, quebra de relacionamento de Deus com os seres humanos, porque Adão e Eva eram os representantes dos seres humanos naquele momento. E a palavra vai revelando que estava chegando a hora de acontecer o que Deus havia profetizado, porque Deus havia falado exatamente isso no versículo 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre Satanás e a descendência da mulher, que era exatamente nós todos, né? E entre a sua descendência e o descendente dela, quer dizer, os filhos que viriam de Adão e Eva, um deles seria Jesus. Ele lhe ferirá a cabeça. Esse descendente vai lhe ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então ficou-se aquela expectativa por séculos e séculos, quando isso vai se cumprir, quando isso se realizará. Então nós vamos ver que a ceia que nós comemoramos, ela se repete, porque isso tem que se repetir até que Jesus venha. E aí nós ficamos: quando é que ele vem? É hoje? Não sei. Mas pode ser que seja. E se não for? Nós aguardamos que ele venha. E assim eram os profetas e os antepassados
de Jesus, que ficava naquela expectativa. E a promessa? E a promessa da sua vida? E a promessa de que ele viria resolver essa questão? Então todos ficaram muitos morreram, porque não aguentavam viver muito tempo, e partiram na esperança de um dia vir a resposta. E aí, como já estava predito, porque Daniel já tinha sido usado por Deus, que no determinado tempo do prazo das 70 semanas, não sei se você conhece a história da Bíblia Sagrada, que no prazo daquelas 70 semanas da profecia de Daniel, haveria dentro daquele período de 70 semanas, um período que culminaria, que se funilaria na entrada de Jesus em Jerusalém, e a partir dali, quando ele chegasse até ao altar, que era o sacrifício, que era a cruz do Calvário, quando chegasse ali, cumpriu-se parte da profecia de Daniel, e aí a partir daí só ficou faltando 7 dias de anos para as 70 semanas, porque 69 já havia acontecido, e todos agora ficaram. E agora, o resto do tempo? É claro que nós sabemos que o Senhor, porque nos ama e ama a todos os seres humanos, então ele deu um intervalo de tempo para que a história de Israel paralisasse um pouco, e aí abriu para nós, gentios, a chamada porta da graça. E de lá para cá tem se passado quantos mil anos? De Jesus para cá, se você pegar os 2026 anos e tirar os 33 anos de Jesus, dá 1900 e poucos anos de que esta porta está aberta, na expectativa de que Jesus vai vir, a história de Israel vai continuar e nós vamos sair daqui dessa terra como havia sido prometido. Essa palavra que o Senhor tinha dado, meus amados, essa inimizade que até hoje tem muitas pessoas que não sei se percebem, mas nós vivemos um eterno conflito de ordem espiritual. O diabo, ele não quer dar trégua para você, ele não quer que nós tenhamos paz, mas o Senhor Jesus já fez algo que já se cumpriu, o que o Senhor disse que aconteceria. Esse descendente vai ferir a sua cabeça, você vai ferir a cabeça, esse descendente vai ferir a cabeça, e esse descendente, você vai ferir o calcanhar dele. Isso aí aconteceu exatamente quando o profeta Isaías já revelava o que aconteceria, na profecia de Isaías 53, na nova versão transformadora diz: fui desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Nesse momento aí que o profeta Isaías estava trazendo essa visão do que aconteceria, isso se deu exatamente na cruz do Calvário, naquele castigo antecipado antes da cruz, e logo em seguida o sofrimento da cruz, que ali cumpriu-se a palavra do Senhor, que disse: você vai ferir o calcanhar desse descendente. E como foi que esse calcanhar foi ferido? Exatamente porque Jesus, ele assumiu as nossas culpas e pecado, e na hora que ele se faz pecado por nós, a morte vem para pegar, e a morte era o resultado, era o salário do pecado.
Mas Jesus não tinha pecado, mas ele estava assumindo os seus e os meus pecados. Então, a partir daí, o calcanhar de Jesus foi tocado pela crucificação, e aí o segredo de Deus já estava escondido, que o diabo ainda não sabia do que é que haveria de vir, e diz a palavra que Jesus morreu sim, passou 3 dias no túmulo, ao terceiro dia, diz a palavra que ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o inimigo não esperava por isso, porque ninguém escapava da morte. Ninguém podia se levantar, ninguém podia escapar da morte. E aí Jesus foi, morreu e ressuscitou, e o diabo agora estava sem cabeça. Aí o cumprimento da palavra de Deus se cumpriu: a tua cabeça vai ser esmagada por esse descendente, e foi. A cabeça do diabo ficou esfacelada, porque agora ele não tinha mais comando, ele não tinha mais poder sobre as vidas, porque Jesus, o autor da vida, experimentou a morte por nós e experimentou para nós a ressurreição que nos justifica, amém? A ressurreição que nos faz e que nos garante a viver uma vida sem culpa e sem pecado diante do Pai. Então essa cabeça esmagada de Satanás aconteceu na ressurreição de Jesus. Diz a palavra em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, na nova versão transformadora, ele diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então Jesus estava agora sob o poder e o domínio da morte e do inferno. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, diz também o que aconteceu com essa cabeça esmagada de Satanás. Versículo 14 de Hebreus 2: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o Senhor Jesus, como uma surpresa, o diabo não acreditou no que viu, porque para o diabo era sempre assim, ele fazia, acontecia, matava, destruía, e não havia mais saída, porque estava todo mundo preso no calabouço da morte, sem chance de sair de lá. Mas Jesus fez algo inesperado. Pela presciência de Deus, pela sabedoria de Deus, ele planejou algo nunca visto. Ele morreu, Jesus morreu, desceu às regiões inferiores da terra. Diz que ele foi lá comunicar para aquela multidão de gente que já tinha morrido, e foi comunicar o que ele havia feito, o que ele conquistou. Ele foi lá na região dos mortos dizer: olha, eu venci, eu sou o autor da vida, experimentei a morte por todos os pecadores, e eu venci, e todos os que confiarem em mim vão realmente ressuscitar no último dia, como eu ressuscitei. Em Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20, diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
Versículo 19 de novo. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente. Então, novamente, a palavra se cumpre através da igreja que foi levantada no Pentecoste. Da igreja não templo, da igreja não organismo humano, mas algo vivo, um organismo vivo, onde cada pessoa fazia parte desse templo, um templo vivo, um templo que não dependia de construção humana, porque naquele tempo que Jesus apareceu ali, naquela região, diz que era rodeada de templos, de deuses. A cidade de Éfeso tinha um templo lá, o templo da Diana dos Efésios. Então, diz que era uma coisa bonita, extraordinária, de linda. Então, aquelas pessoas eram acostumadas a ver esses templos extraordinários construídos. E quanto mais alto, falava do poder daquele Deus que eles adoravam. Aí, de repente, Jesus chega e altera todo o curso da história. Ele não levanta uma parede de alvenaria, ele não faz nada que os homens estavam acostumados a ver e a fazer. Aí ele estabelece no Pentecoste, no dia do Pentecoste, que ele mandou aquilo que ele disse que ia fazer. Vou mandar o meu Espírito, porque se eu não for, eu não posso mandar o meu Espírito. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E aconteceu no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, e diz a palavra de Deus que todos começaram a ouvir a mensagem na sua própria língua, e aquela mensagem começou a se propagar, e hoje, até hoje, não tem quem detenha essa igreja do Deus vivo e poderoso, não templo, não propriedades, porque isso é tudo muito bom, é necessário, mas muitas vezes é uma forma de muita gente se enriquecer. É uma forma de muita gente controlar vidas, pessoas, escravizar. Mas Jesus veio fazer algo totalmente renovador. Diz a palavra que até o escravo podia agora se sentar junto do patrão. Diz a palavra que até o grego podia se sentar junto do que era de outra da nacionalidade hebreia, né? Dos judeus. Agora não tinha mais distinção entre homem e mulher, porque o Senhor acabou com isso. Tirou do meio essa diferença que era exatamente o controle dos homens, o controle de tudo. Até os cargos funcionais, as funções que o Senhor estabeleceu logo depois, a uns deu condição de pastores, mestres, e aí deu aquelas dons especiais, mas aquilo ali nunca foi e nunca será uma forma de estabelecer separação. Você não se encoste em mim porque eu sou melhor do que você. Não. Todos aqueles cargos, aquelas funções, havia a função de exatamente melhorar a vida de cada um, porque agora você estava capacitado pelo próprio Espírito de Deus para dizer e fazer exatamente o que era necessário fazer para cada hora, para cada momento. Então você tinha algo muito real, era muito visível. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 26, versículo 18, versículo 17 e 18, quando Jesus fala com Paulo, ele diz: e eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus,
então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então o apóstolo Paulo foi direcionado para fazer uma obra nunca conhecida até então, porque Paulo era acostumado, meus amados, a viver no meio de gente importante. O próprio sábio Gamaliel daquela época era sábio conhecido lá na região, que só quem tinha poder econômico é que podia sentar ao lado desses homens. E o apóstolo Paulo, ele é acostumado com aquela vida ali dos palácios, com aquela vida dos sacerdotes e tudo mais. Então ele sabia que ia ser uma revolução muito grande que Jesus estava pedindo para fazer. Mas quando ele soube, eu vou lhe enviar aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Era uma coisa totalmente nova. Que é isso? Satanás? Eu? O quê? Demônios? Não quero estar perto desse. Mas era exatamente isso. O diabo ia... Até hoje ele esperneia. A Bíblia Sagrada diz que a cabeça dele já está ferida, assim. A Bíblia Sagrada diz que Jesus já esmagou a cabeça do capeta. Mas ainda tem uma coisa para se realizar no final de tudo. Ele será totalmente pisado e com a ajuda até da igreja do Senhor. Mas enquanto não chega esse dia, o que se tem ciência e nós sabemos é que ele não tem mais poder sobre aqueles que estão debaixo da vida de Jesus. Ele não tem mais poder sobre aquelas pessoas que antes ele conduzia por medo de morte, ele conduzia por medo de tantas coisas. Agora ele não tinha mais poder. Agora o Espírito de Deus por dentro das pessoas tinha uma autoridade tão grande que os apóstolos experimentaram algo novo. Como é que pode? Os próprios demônios se nos submetem. Como é isso? É isso mesmo, Jesus disse. É o novo tempo que eu estou inaugurando. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Também na nova versão transformadora diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removeu-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, sabe o que o Senhor Jesus fez, meus amados? Quando ele terminou o trabalho de morte e ressurreição, ele foi na direção daquele que tinha a chave da mão e do inferno, que era o diabo. Aí ele tirou, arrancou, e agora disse: agora quem manda aqui sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa reflexão sobre o primeiro anúncio divino da redenção humana que o Senhor fez, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele tinha planejado algo, mas ele não é como nós queremos as coisas instantaneamente. Para Deus, 1000 anos que passou um dia. Mas para nós é uma eternidade, é muito tempo. Senhor, é cansativo demais. Eu não sei quanto a vocês, mas tem dias que eu estou tão cansado assim. Não é enjoado de viver, mas é um cansaço assim, de tanta coisa que se repete, as mesmíssimas coisas.
Na verdade, eu não suporto a coisa que se repete do mesmo jeito por muito tempo. Eu não aguento, não sei você, mas eu sou assim. Então eu fico às vezes enjoado. Senhor, o senhor quer me levar? Porque tem dias que eu estou assim meio enjoado das coisas que se repetem. E Senhor, eu quero algo novo. Eu quero algo novo, Senhor. Não é possível. Quer dizer, com o decorrer do tempo, você não pode se acostumar com a mesmice das coisas. Ah, não altera nada. Tem que alterar, porque o Cristo vivo que nós proclamamos que está, ele é de novidades. Ele é um Deus cheio de surpresas. Ele sempre gosta de surpreender. O problema é que ele fica olhando se você está satisfeito. Está satisfeito? Se ele vê que você está satisfeito, mas começa a clamar: Senhor, eu não estou satisfeito. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. Aprofunda-me, Senhor, nesse nosso relacionamento. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 48, na nova tradução da linguagem de hoje. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que percebem, ou os que pertencem à terra, são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então, meus amados, o primeiro Adão, que foi aquele que falhou lá no Jardim do Éden, ele era o representante da nossa humanidade, mas agora foi substituído pelo novo Adão que veio do céu. Glória a Deus. Então essa verdade está lá na palavra de Deus, mas a gente não consegue compreender, né? É muita coisa para a nossa cabeça, Senhor, não consigo compreender. Sim, é verdade. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. Jesus é o segundo Adão. Mas você diz: por que Adão? O nome Adão significa humanidade. O nome Adão significa homem da terra, pó da terra. E Jesus não era Adão porque era da terra, ele era do céu. Mas só para identificar, porque a palavra tinha que enquadrar que esse substituto do antigo Adão chegou. E Jesus agora fazia parte das promessas que o Pai tinha feito. Eu vou fazer a redenção dessa humanidade. E toda aquela promessa que Deus tinha feito para Adão e Eva, e declarou para o diabo: olha, o descendente dele vai pisar a tua cabeça, capeta. E tem mais: você vai tocar no calcanhar dele, mas isso não vai ser nada, porque quando ele se levantar e ressuscitar, vai esmagar a tua cabeça e tu vai ver. Só faltou dizer isso. Só que eles não sabiam como é que isso se daria. E Jesus é esse substituto maravilhoso que veio. Isso está também escrito em Romanos capítulo 5, versículo 15 em diante, mas na nova versão transformadora, ele diz: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, que é Jesus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus, que é Jesus, nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem,
ainda maior. Porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. A todos os que recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que em um só pecado de Adão, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, que foi Jesus, muitos serão declarados justos, sem pecado, sem culpa perante Deus, por causa do que Jesus fez. É você olhar para Jesus e aceitar o sacrifício, sem nenhuma conversa fiada, porque ele, para começar, ele não quer ninguém bajulando ele. Para começar, a salvação é tão maravilhosa que Jesus, quem tem sede, venha e beba. Aí as pessoas começam a vir, claro, é só vir, é só ir e beber. A mulher samaritana que a irmã Fátima trouxe aqui a palavra, é exatamente ali. Jesus, ele vai sem nenhum aparato religioso, sem nenhuma toque de trombeta, eu sou o profeta de Deus, me escutem. Não, ele foi ali pedir uma água, me deu uma água aí. E aí, calmamente, conversou com ela, declarou os pecados terríveis da vida dela, sem acusá-la, e disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria que ele te daria essa água, que você jamais teria sede. Aí disse: eu quero, Senhor, eu quero ver essa água. Claro, quem é que não quer? Porque era meio-dia, aquele momento ali que ela estava naquele poço, era meio-dia, era uma hora que ninguém ia buscar água lá, nenhuma mulher ia buscar água meio-dia, porque era bem isolada naquele momento. Mas Jesus foi exatamente no dia, na hora que ninguém vai. Ele foi exatamente na hora que ninguém quer ir, mas ele vai exatamente para suprir a necessidade de salvação eterna. E aí ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe o que você pergunta para ele, e muitas vezes você quer, às vezes como eu, às vezes quero algo, uma coisa, uma revelação especial, uma coisa extraordinária, mas muitas vezes ele está trabalhando na simplicidade. Ele está trabalhando exatamente naquelas coisas, naquelas pessoas. Por isso que quando o Senhor fundou a igreja no Pentecostes, diz que o Espírito Santo batizou essa igreja no seu espírito, num conjunto só. Todos fomos batizados em um só espírito. Então, você pode ser um braço, talvez eu seja uma perna, talvez eu seja um olho, talvez você seja um ouvido, mas eu nunca vou dizer não preciso de você, e nem você vai dizer não preciso de você, porque o Senhor fez de uma forma que todos nós estamos interligados, um para ajudar o outro, um para atender a necessidade do outro. E às vezes você vai dizer uma coisa, não diga nada não, porque você não tem nada para dizer. Tem, o Senhor mandou dizer, e aí aquela palavra vem e encaixa exatamente, porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo, amém? E cada um dentro da sua capacitação, que o Senhor vai capacitando e todos são úteis no reino. E é por isso que o diabo fica furioso, porque antes era um bando de medrosos, era um bando de gente que não sabia para onde ia. Agora todo mundo tinha uma palavra diferente na boca, se tornaram valentes, sem medo de morrer, porque quando eles tomaram consciência que se morresse ressuscitariam, eles não queriam, eles iam para cima de tudo e de todos para propagar a mensagem do Evangelho, e muitos deles morreram.
Morreram, mas sem medo, mas na confiança de que haveriam de ressuscitar. O Senhor ia, mais cedo ou mais tarde, tirar eles daquela situação. Meus amados, então, o primeiro Adão, que é o que falhou como representante da nossa humanidade, né? Jesus agora é a nova humanidade. Vocês sabiam, já disse isso uma vez, mas pode ser que você não tenha estado aqui para escutar. Jesus é um ser humano lá no trono do lado de Deus. E ao mesmo tempo ele é Deus, mas ele é um ser humano, 100% homem. Ele é o representante da nova humanidade, amém? Então, às vezes, isso não encaixa bem na nossa cabeça, que é muita coisa, mas o que quer dizer? Jesus sabe toda a nossa necessidade, fraqueza, porque ele experimentou no seu próprio corpo. Mas ele foi forte, não caiu. Adão e Eva foram tentados e caíram. Mas Jesus foi tentado de toda sorte e não caiu. Porque se ele tivesse caído, ele não ia ser representante dessa nova humanidade, porque o que representa o passado era o pecado, meus amados. Era a desobediência de Adão e Eva. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele, sendo Deus, carnado em um corpo humano, diz a palavra que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou. Por que ele se esvaziou, meus amados? Por causa de você e de mim. Porque ele tinha que pagar um preço fora do normal. Ele tinha que pagar um preço muito grande. Ele tinha que vestir a minha pele. Ele tinha que vestir a minha situação. Ele tinha que, ao assumir a minha natureza, aí ele viu como era só algo extraordinário vindo da parte de Deus, é que podia resgatar essa humanidade perdida. Aí quando ele percebeu o quanto era necessário, e ele em diálogo com o Pai disse, é isso que o Senhor quer? Pois será feito, Pai. É muito grande o que eu tenho que fazer, sair dessa minha vida sem pecado, dessa minha vida de poder e autoridade, mas vou me esvaziar em todos os limites possíveis. Ele não usou em nenhum momento o poder dele para se livrar daquela crucificação. Vocês não sabem que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria uma legião de anjos, mais ou menos assim, num momento lá. Sabe quanto é uma legião de anjos? Diz que é mais de 6.000 soldados. Mais de 6.000. Então, você acha que se eu quisesse, eu não rogaria o Pai e ele me mandava uma legião aqui para me defender? Mas eu não vou fazer isso, eu vou me entregar à morte. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Aleluia! Eu a dou voluntariamente. Meu Deus, que autoridade é essa? É muita autoridade, meus irmãos. Você saber que tem um poder na sua mão e diz, eu abro mão. Deixa para lá. Mas você saber que você, ao estalar de um dedo, você pode mudar tudo. Mas não, deixa para lá, está na mão de Deus. É por isso que o cristão é estranho, porque você sendo perseguido, você sendo muitas vezes espezinhado, você muitas vezes sendo humilhado, quando você entrega, Senhor, entrega na tua mão isso aí. Julga por mim, Senhor. A ti pertence a vingança. Aí quando você entrega, aquela pessoa está no embrulhado, porque se você entregou na mão daquele que tudo julga retamente, aquela pessoa, se ela tiver
estiver sendo injusta com você, ela vai pagar caro. Ela vai pagar caro. Porque entregou na mão daquele que é o justo, aquele que gosta de sempre julgar pela retidão. Então, muitas vezes, é isso que o cristão, muitas vezes, se beneficia quando consegue entregar tudo na mão de Deus sem querer a vingança pessoal. O que falta agora, meus irmãos? Aqui nós vamos para essa reflexão. Tem um desfecho final aqui. Primeiro, só recapitulando aqui, Deus tinha feito uma profecia. Deus tinha feito uma profecia que ele haveria de fazer a redenção da humanidade. Isso ele declarou em Gênesis 3,15. Foi a primeira, dizem que esse aí é o primeiro evangelho que foi anunciado pela boca de Deus. Primeiro evangelho. Aí, passado isso tudo, isso se cumpriu. Jesus foi ferido, sim, pela crucificação, mas ele esmagou a cabeça da serpente, tirou o poder da cabeça dele mandar. Ele era o príncipe deste mundo e aí foi destituído deste poder. Era a cabeça que mandava. Aí o Senhor disse: você não manda mais. Agora é eu que decido tudo aqui. E até mesmo sobre o poder do pecado, o Senhor Jesus fez algo que é extraordinário. Ele mandou o Espírito Santo morar nas pessoas que iam crer nele. Que era totalmente novo. Que é isso? Que não existe. Ele mandou o Espírito Santo morar. E nós hoje somos habitados pelo Espírito. E aconteceu, já estamos vivendo, avançando sobre o novo representante da humanidade, que é Jesus. Ele é que decide agora do subir de Jesus para o céu, que ele ressuscitou, mas teve um momento em que ele começou a voltar. Aí ele disse, uns anjos olharam, o que vocês estão olhando para cima? Porque do jeito que vocês viram ele ir, ele vai voltar. Mas só que as pessoas pensavam que era logo, era daqui uma semana, era um mês, e não aconteceu. Aí as pessoas começaram a ficar, será que isso foi real? Mas, meus amados, a palavra de Deus diz em João capítulo 14, no versículo 1 ao 6, no desfecho final de tudo isso, diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, diga aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Você quer ir para morar comigo na glória? Você vai, eu vou estar preparando um lugar. E quando eu preparar este lugar, eu vou voltar para levar vocês para onde eu quero estar com vocês. Meus amados, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 12 diz: com o seu próprio sangue e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Versículo 13 e 14: se portanto o sangue de bodes e bezerro
e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Foi prometida porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Ele voltará sim. Aí, quantas ceias nós vamos ter que fazer? Tomara que essa seja a última. Amém? Por que tomara que seja a última? Porque isso aqui é só um momento. Enquanto ele não vem, a gente vai aqui fazendo o que tem que fazer. Ele já veio? Toma a chave aí, quem quiser ficar aí fazendo o ritual, porque eu estou fora. Vou-me embora daqui. Amém? Para finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, na nova versão transformadora, ele diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignoreis o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, porque cremos que Cristo morreu e foi ressuscitado, mas também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Isso é um fato. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, está vivo aí? Nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Você está achando que o Senhor está demorando? Às vezes a gente acha que Ele está demorando. Mas é porque nós somos temporais, nós somos desse tempo do corpo, presos na matéria. Mas no dia que nós sairmos desse corpo, que não aguenta muito rojão, né? Nós estamos num período de muita enfermidade, muitas batalhas, e ai de nós se não fosse o Senhor, como o Jeová Rafá. Sabe o que é Rafá? É isso mesmo, é o Deus que cura. Nós temos o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Se não fosse Ele, o inimigo se aproveitava de toda a situação. Mas muitas vezes o Senhor permite. Nós somos humanos, presos nesse corpo cheio de necessidades, mas muitas vezes tudo isso serve para nos testar. Muitas vezes isso serve para nos sacolejar, para saber em quem você confia, em quem você está confiando. É isso que muitas vezes serve. Todas as provações. E o Senhor diz em Apocalipse 22, 12: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então em breve nós vamos estar junto com Jesus, pisando para definitivamente o diabo sair do meio,
e se cumprir o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz assim: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todos sempre. Amém? O diabo vai chegar uma hora em que ele vai deixar de operar, porque depois do julgamento que ele vai ser lançado para o lago de fogo que arde com enxofre. E aí nós vamos definitivamente descansar. E aí nós vamos chegar lá, receber as nossas coroas, receber os galardões que o Senhor está reservando para aqueles que trabalharam sobre o fundamento que é Cristo. E aí nós vamos nos regozijar no Senhor, saber que valeu a pena aguardar. Eu não sei quanto tempo de crente você está, eu não sei quanto tempo de crente você tem, eu só sei que não enfraqueça. Está chegando a hora. Todos esses sinais que estão aí no mundo estão sinalizando, Jesus está chegando. Não desista, se motive, vá para frente. Não desista, não se esmoreça. Vamos participar de mais uma ceia assim, Senhor. Tomara que na hora que eu estiver aqui participando, eu chegue. E se não acontecer, Senhor, ajuda. Vamos para a frente, para mais batalhas. Amém? Então eu vou pedir, irmãos Elshor, a irmã Olga e a irmã Fátima. Sim.